Namaskar, que bom ter vocês aqui para o capítulo 2 na nossa jornada pela psicologia do yoga. Um caminho profundo, misterioso, mas incrivelmente prático para nosso dia a dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fecha os olhos e imagina um elefante na sua mente, você acha que está apenas olhando para esse elefante, né? Mas a psicologia milenar do yoga vai jogar um balde de água fria nessa sua certeza. Na verdade, uma grande parte da sua mente se transformou no próprio elefante. Você não está só observando. Você se tornou o objeto observado. Hoje nós vamos fazer uma viagem muito profunda, uma jornada que vai do transe das nossas ilusões até a verdadeira iluminação. Nós vamos desmascarar a anatomia secreta da mente para entender coisas inacreditáveis. Porque uma pessoa cheia de saúde consegue criar uma doença real no próprio corpo. Como uma sociedade inteira pode ser manipulada por uma mentira repetida. E o mais importante, como voltar para o observador silencioso que habita em você para colocar um fim definitivo em todo sofrimento. A gente costuma achar que a nossa força está na capacidade de pensar, de analisar com lógica, ou de julgar as situações. Mas, na verdade, a força da mente é uma mistura muito sutil entre os dois mundos. O mundo físico, que está lá no fora, e o mundo interno, que mora aqui dentro. Quando estes dois mundos se cruzam, a nossa mente começa a desenhar a realidade do seu próprio jeito. E por isso que o yogi não perde tempo discutindo com os outros. A gente entende que cada ser humano cria um universo prática, a particular, baseado no nível da sua própria percepção. Na psicologia do yoga, toda vez que um pensamento brota, a mente se divide automaticamente em duas partes. A mente sujeito, observador, e a sua essência mais pura. Ela é sempre lúcida, silenciosa, pacífica, alegria e livre. E a mente objeto, o que é observador, é o palco onde as imagens, as memórias, as emoções e os pensamentos ficam desfilando e se movendo o tempo todo. É exatamente essa mente objeto que cria a ansiedade, a confusão mental e que serve de fábrica para a maioria das doenças psicológicas na humanidade hoje. Essa parte da mente se deforma e vira imagem ou emoção, e que o yoga chama chitta. Chitta é a substância mental ou ectoplasma. Quando você foca
a sua atenção em algo, o seu Chitta ganha poder absurdo de materializar e projeta aquilo com tanta força que a sua razão acredita piamente que aquilo é real. Se você não vigiar os seus pensamentos diários, o seu Chitta vai transformar pequenas preocupações em fóbias, obsessões ou em ego gigante e egoísta. Se você vira refém da sua mente objeto, ela vai te arrastar para o buraco das inseguranças ao te inflar com orgulho bobo, te fazendo querer controlar e competir com todo mundo. Com eu te dizer, os textos sagrados das Upanishads resumiam isso perfeitamente. Você se torna aquilo que pensa. Quando essa substância mental chamada Chitta é direcionada para o lugar errado, ela cria ilusões tão pesadas que conseguem calar a razão e controla a vida e morte. Para a gente entender esse poder de criar ilusões, a mitologia do Ramayana traz uma história fantástica. Quando o guerreiro Angada entrou na corte do rei demônio Ravana, ele tomou susto. Os 19 ministros de corte estavam tão obsessivamente focados em Ravana. E o Chitta de cada deles se deformou e virou uma cópia perfeita do vilão. Angada olhou e viu 20 Ravanas idênticos sentados ali. Mas eles não usam a força física. Ele usou a cabeça. Angada simplesmente provocou aqueles ministros até eles ficarem furiosos. E você sabe, quando a raiva sobe, o foco desaparece. No segundo em que eles perderam a concentração, a projeção do Chitta desmoronou. Os 19 clones sumiram. Eles voltaram a ser apenas ministros comuns. A lição é clara. A ilusão só tem poder quando você mantiver o seu foco alimentando o erro. Mas não pensar que isso é história antiga. A história real da humanidade conheceu monstro que usou exatamente essa hipnose coletiva da Adolf Hitler. O Hitler tinha Chitta com uma capacidade de foco e projeção assustadora, mas totalmente corrompido pelo ego e pelo ódio. Quando ele subia nos palanques para a guerra, ele projetava a sua ilusão em uma raça pura no ar. Milhões de soldados alemães, francizados e perdidos, abriram sua mente para engolir aquela energia doentia. De tanto repetir slogans, marchas e propagandas, o Chitta de exército inteiro foi totalmente sintonizado e assimilado pela mente de Hitler. Eles viraram
marionete. E qual foi o ápice dessa tragédia? Quando Hitler cometeu suicídio, seus generais e soldados mais próximos se mataram juntos com ele, no automático. Eles não morreram por uma lógica racional. Morreram porque as suas mentes tinham virado extensões do próprio Hitler, igualzinho aos ministros de Ravana. Trazendo isso para o nosso feijão com arroz de cada dia. Esse mecanismo do você se torna o que pensa explica perfeitamente o que a medicina moderna chama de doença psicossomática. Sabe aquele seu amigo que vira chorando de pé junto, que tem um problema grave no estômago? Ele vai ao médico, faz exame e o doutor diz: olha, seu estômago está perfeito, não tem nenhuma úlcera, nenhuma inflamação. Mas o seu amigo não acredita. O estômago é o lugar que mais concentra neutrolíneos fora do cérebro. E o nosso segundo cérebro e está ligado diretamente ao Manipura Chakra, o centro das nossas emoções de medo, estresse e pressão. Como o padrão de medo e ansiedade está carimbado no chita dele, a mente objeto fica mandando descarga elétricas e sinais de espasmo o tempo todo pro abdômen. O estômago dele começa a queimar e a contrair de verdade. Ele sente uma dor real, ele sofre de verdade, mas a causa não é física. É um filme de terror sobre doenças que a mente dele resolveu rebrisar todo santo dia. E isso pode ir muito mais longe. Quando o caso, a gente já viu que de pessoas que estavam ótimas, mas no dia em que pegam um exame médico com o diagnóstico de câncer, elas entram em choque e morrem em pouquíssimas semanas. Né? A própria ciência médica já assume. Muitas dessas pessoas não morrem pela destruição do tumor. Elas morrem de medo. No segundo em que pessoas aceitam que vai morrer, o chita carimba a imagem da morte no subconsciente. A mente manda o sinal de desligar para todo o sistema imunológico e o corpo físico desaba, seguindo a risca o roteiro sombrio que a mente desenhou. O mesmo vale para a criação do nosso caráter. Uma criança cresce ouvindo dos pais: você é burro, você é desajeitado, tudo o que você faz dá errado. Ela escuta tanto aquilo que o seu chita cria o pattern, trilhas: eu sou um fracasso. Quando ela vira adulta, diante de qualquer desafio, o corpo dela treme, a ansiedade trava o seu músculo e ela erra. De verdade, ela não errou por falta de talento, mas porque o corpo foi obrigado a materializar o padrão traumático que os pais plantaram na infância dela, né? Por outro lado, se a criança cresce alimentada o oposto: eu sou melhor, eu sou perfeito, sou superior a todos,
Elas deformam o seu subconsciente para criar ego inflado e arrogante. Tanto o complexo de inferioridade quanto o de superioridade não são duas ilusões que destroem o equilíbrio do mundo interno. Mas aqui está a grande virada dessa chave do nosso vídeo. Se a mente tem o poder de destruir o corpo, ela também tem o poder absoluto de regenerar e curar. A ciência de ponta, ao estudar pacientes com o transtorno de dupla personalidade, né? Ao transtorno dissociativo de identidade, DID, descobriu algo que deixou os cientistas de queixo caído. Quando o paciente muda de uma personalidade para outra, a biológica do corpo muda no mesmo segundo. Existem pacientes em que uma das personalidades acredita piamente que tem diabetes. Quando essa personalidade assume o corpo, os níveis de insulina caem e o açúcar no sangue dispara imediatamente. Mais minutos depois, quando o paciente muda para a autopersonalidade, uma que acredita ser 100% saudável, de forma milagrosa, a taxa de insulina volta ao normal e o açúcar estabiliza. O que isso prova? Que a matéria é uma escrava da mente. Se a ciência moderna e a medicina aprendem a usar essa chave da psicologia do yoga, nós vamos conseguir curar qualquer doença direto nas raízes. Em vez de entupir o corpo de remédios para remediar o efeito na matéria, a gente precisa limpar o chitta, deletando os patterns doentes e as imagens de dor do subconsciente. Mas como fazer isso se a gente vive mergulhando nas ilusões e energias negativas das outras pessoas? Como eu te dizer, a mente se deforma com o ambiente. Se você anda com mente doente, a sua vai adoecer. E o mesmo que aconteceu na Índia colonizada. O povo inteiro foi programado para acreditar que os ingleses eram superiores. Eles acreditaram a escravidão na mente até que surgiu uma alma gigante, Mahatma Gandhi. Gandhi não pegou em armas. Ele usou a força da presença e da meditação para quebrar a ilusão coletiva e acordar a mente de um povo. Quando a mente da nação mudou, a libertação física aconteceu. Então, qual é o segredo para se salvar das armadilhas da própria mente? A resposta do yoga é o resgate o seu próprio controle através da presença sagrada da meditação odiana, né? Medita não senta em lótus e senta apaga os pensamentos. Meditar é o auto que dá um passo para trás, sai da confusão da mente, objeto, e descansa na paz da mente sujeito. O seu observador silencioso. Quando a raiva subiu, pare a pergunta: quem é que está sentindo raiva? Quando a dor chegar, pergunte: quem está olhando para esta dor?
Aquele que sabe que a mente está agitada, esse está em paz. No segundo em que você se conecta com essa testemunha interna, você acessa um oceano de felicidade que nunca secou dentro de você. E a ferramenta prática mais poderosa para fixar isso, eu chamamos no yoga Ishwari Bharanidhana. Prática, no primeira lição, né? Que significa a entrega total e absoluta do seu ego e o controle nas mãos da consciência suprema. Quando você pratica o seu Ishwara Bharanidhana direitinho, 2 vezes por dia, o milagre acontece. O seu chitta para se gasta energia com medos de doenças, traumas do passado ou ansiedade com o futuro. Essas ilusões perdem a força e vão sumindo como poeira. Enquanto isso, o seu observador interno fica forte, gigante e inabalável. O livro sagrado da Bhagavad Gita fecha essa lição com chave de ouro. A mente pode ser a sua melhor amiga, mas também a sua pior inimiga. Ela vai ser a sua melhor parceira se você aprender a dominá-la. Mas vai ser o seu carrasco mais cruel se você a deixar solta, te arrastando pelo caminho de erro. Por isso, meus amigos, lembre-se sempre da verdade. Esse capítulo 10, você não é que você pensa, você não é a sua doença, você não é o seu medo, você não é a ferida que o passado te deixou. Você é espaço sagrado, limpo e consciente que assiste a tudo isso. Volte para a sua mente sujeito. Deixe as ilusões caírem. Quando você se entrega ao fluxo do universo, a sua vida deixa de ser uma guerra diária e vira uma linda e sagrada jornada de desperta. E muito obrigada por caminhar comigo até aqui. Se esse vídeo fez sentido para a sua alma, deixa seu like e se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir isso. Namaskar. Baba Namo Kevala, 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 Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Nam Kevala, Baba Namo Kevala, Baba Nam